Então, muito boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos, porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus para estudar um pouquinho mais, aprofundar os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita. E hoje o nosso tema é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Ele foi extraído do Novo Testamento, como todo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas só que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não consta nele todas as passagens do Novo Testamento, né? Porque daria um livro gigantesco. E até porque elas se repetem, né? Nós temos 4 evangelistas, e algumas passagens se repetem, outras elas aparecem em locais diferentes, outras não aparecem em um e não aparecem em outro. Então, Allan Kardec, ele selecionou aquelas passagens mais importantes, mais relevantes à nossa moral, ao nosso desenvolvimento moral. Assim, no primeiro capítulo, ele traz a passagem: eu não vim destruir a lei, porque, na verdade, Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei de Deus e aperfeiçoar a lei de Moisés. A lei de Moisés, sim, era uma lei temporal para aquela época, para aquele povo, mas com Jesus, não. Jesus veio trazer para nós, veio nos mostrar como vivem os espíritos puros, que é a nossa destinação. Então, nós precisamos estudar muito, compreender muito Jesus e viver esse amor que ele veio exemplificar para nós. O amor, nós sabemos, ele conduz tudo no universo. Tudo é o amor de Deus que conduz. E os auxiliares desse amor são aqueles que mais amam. Então, nós precisamos aprender a amar. E à medida que vamos desenvolvendo esse amor, vamos avançando na escala evolutiva, que é o ponto do nosso amor, né? Quanto vamos melhorando esse nosso sentimento sublime, vamos avançando na escala. Um dia alcançaremos essa categoria de espíritos puros. E depende de cada um ir avançando, aprendendo a amar, tolerando, compreendendo, perdoando, se modificando a cada dia. E o outro é sempre a ponte, né? É sempre aqui a ponte entre nós e Deus, que vai nos auxiliar nesse progresso. Então, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. No segundo capítulo, Kardec coloca: meu reino não é deste mundo, que aí já é uma passagem que está lá no fim, no julgamento de Jesus. Ele diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, já nos dando a entender que há outros mundos, né? O mundo espiritual. Não que estejamos aqui abandonados, né? Jesus ainda cuida de cada um de nós com todo amor, porque ele disse que nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então, confiantes nessas palavras de Jesus, sigamos sempre em frente. E aí, então, no terceiro capítulo, vejam que Kardec colocou de uma forma assim, bem didática, para a gente entender melhor. No terceiro capítulo, ele coloca, então, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí a gente compreende, né, por essa palavra, esse ensinamento de Jesus, que há muitas moradas mesmo. Não todas, não que todas tenham, todos os mundos materiais comportem corpos materiais como o nosso. Isso os espíritos superiores, eles explicam que não, que cada mundo tem a sua própria constituição. Aí a gente ouve, né, a cosmologia dizendo que Marte, Vênus, Mercúrio, não tem vida, né? Não tem vida lá, mas não tem vida igual a nossa, né? Mas Deus não criou nada inútil, em tudo há vida. Então Jesus, ele está neste momento que ele disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele está em um momento muito importante com os seus apóstolos.
com seus discípulos, melhor dizendo. É uma passagem conhecida como a Última Ceia, que seria o último encontro de Jesus com seus discípulos. Jesus é a Páscoa, né? Ele está se preparando, então, para transmitir para aqueles homens de pouca fé, né, os apóstolos, e eram homens de pouca fé. Jesus mesmo disse, né, mais de uma passagem, ele precisava acender neles a fé, porque eles continuariam com o Evangelho, a divulgação do Evangelho, a boa nova de Jesus. Então, Jesus está ali nessa conversa com eles, dá diversos ensinamentos e precisa despertar neles a fé. Porque nenhuma passagem Jesus exorta a fé dos discípulos, né? Somente ele reclama a falta de fé dos discípulos. Por exemplo, quando Pedro vai ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas sem afundar, de repente ele dá uns passos e afunda. E aí pede socorro para Jesus, Jesus vai lá, socorre, e aí diz para ele, por que duvidaste? Não tendes ainda fé? Fé em Jesus? Em muitas outras passagens ele fala isso para os apóstolos, né? Em compensação, tem uma passagem em que Jesus fica assim, encantado com a fé, que é o centurião, com a fé daquele homem, que não era judeu, era um romano, mas era um homem bom. E aí a gente vê como o amor é importante. Ali, esse centurião, ele amava aquele povo judeu, ele construiu uma sinagoga para eles. Então, um templo, melhor dizendo, eles estavam muito felizes. Eles também amavam o centurião. E o centurião tinha um servo, um escravo. E claro que naquele tempo, né, de Roma, a escravidão não era tão dura, penso eu, pelo que eu leio, né, como foi no Brasil, mas era escravo, né? E escravo era apenas uma coisa, né, que eles usavam. Mas aquele centurião já era diferente. Ele amava aquele escravo, valorizava aquela vida que estava ali. Então ele queria curar aquele escravo e ouviu falar de Jesus. E aí ele pede para os anciãos do templo irem lá pedir para que Jesus curasse esse servo. E o Jesus atendeu. E Jesus ficou assim, ó, encantado, surpreendido com a fé desse centurião. Tanto que Jesus diz: em toda Israel jamais vi tamanha fé. Então, os discípulos de Jesus precisavam ter essa fé. E eles conviveram com Jesus, com os ensinamentos, com os milagres, por 3 anos. Mas ainda faltava, Jesus tinha que acender esse sentimento deles, que era de extrema importância, né? Porque a obra não poderia parar. E é claro, Jesus tinha tudo planejadinho. Então, nessa última noite, Jesus transmite a eles vários ensinamentos. Ele inicia com aquela passagem que a gente conhece como lava-pés, né? Jesus dá uma grande lição de humildade. E Pedro diz para Jesus: não, mestre, o senhor não vai lavar os meus pés, não. Imagina! E aí Jesus diz para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não és digno de mim. E aí Jesus foi lavando os pés de cada um dos discípulos. E Jesus fala muito nesse sentimento sublime do amor. Ele diz: sereis conhecidos como meus discípulos por muito se amarem. E depois, mais adiante, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E lá depois, mais no fim, quando ele faz aquela oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na tua verdade, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, o que faz a gente se aproximar mais de Jesus? O amor. E aí a gente pensa assim, mas basta dizer eu te amo? Não. A gente demonstra o amor fazendo o bem. O amor é o exercício das virtudes. Então, a gente perdoando, desculpando, auxiliando,
não julgando, sendo compreensivo com as pessoas, tolerando, porque cada um de nós está em um degrau evolutivo. Nesses infinitos degraus que Kardec nos traz no Evangelho, a partir do capítulo 100, da questão 100, ele mostra a evolução, a nossa evolução, o grau evolutivo de cada um. E entre aquelas 10 degraus é infinitos. Então, a gente vê a escada de Jacó, né, aquela escada florida que vai, então, é mais ou menos isso, são muitos degraus. E cada um de nós está num degrau. Cada um de nós com as suas lutas, com os seus aprendizados, com os seus resgates. Então, precisamos ter muita tolerância e muito amor para todos os nossos irmãos, para com todos os nossos irmãos. Não só aqueles irmãos de sangue, né? Que nós sabemos que essa nossa irmandade vai muito além dos laços de sangue. E Jesus continua. E aí ele fala para eles, né, naquele momento, que ele iria embora, né, seria levado, seria escarnecido, e eles se dispersariam. Aí Pedro, mais uma vez, diz para Jesus, mestre, onde tu fores eu irei, e darei a minha vida por ti. E aí Jesus diz para Pedro, em verdade eu te digo, antes que o galo cante, naquela noite, né, terás me negado 3 vezes. E aí Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele nos traz essa passagem, uma narrativa muito bonita do que acontece com Pedro. Então, quando o galo canta e que ele se lembra, se dá conta das palavras de Jesus, ele estava junto do Messias divino, tão esperado por todos eles, e ainda não havia se dado conta, lá no seu íntimo, no seu coração. E ele desaba em prantos. Desaba em prantos quando ele se percebe essa sua falha, né, o que ele fez. E aí, então, nós sabemos que Pedro foi uma peça fundamental, né, na divulgação do Evangelho, juntamente com os outros discípulos e também com o apóstolo Paulo. E aí, então, após, então, essa fala de Pedro, no Evangelho de João, que é onde essa passagem está mais completa, mais rica de detalhes, nós temos, então, essas palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, essa primeira parte ali, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Crede no Pai, Criador de todo o universo, de todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis. Crede também em mim, que sou o representante desse Pai. Muitas vezes Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Porque Jesus era o representante do Pai aqui para nós. Ele refletia esses ensinamentos do Pai e o amor que o Pai tinha, porque Jesus foi a própria encarnação do amor, né? Então, Jesus está encorajando aqueles homens ali naquele momento para que acendessem a fé, que crescem e que seguissem adiante, porque eles teriam muitas dificuldades, né? Muitos sofreriam, seriam perseguidos. Não foi fácil a vida deles, mas com fé nas palavras de Jesus, com fé em Deus, eles foram superando e concluíram a missão de divulgação desse evangelho, tanto que chegou até nós, até hoje, nos dias de hoje, né? E, segundo nos fala Haroldo Dutra, né, os ensinamentos, o que está ali, que ele traduz, né, ele estuda isso, mais de 90% é certo, é verdade que está ali. O problema é a nossa interpretação. Por isso que nós precisamos estudar muito e buscar esses ensinamentos, buscar entender esses ensinamentos, para que a gente não tenha uma fé cega, né? A fé no Espiritismo, ela é raciocinada. Uma fé cega interpreta assim, ó, Jonas, a baleia engoliu Jonas, ou Jonas engoliu a baleia, tanto faz. É fé cega, está na Bíblia, é verdade.
E a gente usa essa interpretação mais raciocinada. Por isso que no Espiritismo a gente estuda tanto, né? A gente não se forma nunca. Nós estamos sempre aprendendo e sempre avançando. E aí, então, na casa de meu pai há muitas moradas, são as diversas moradas do Espírito que Jesus preparou para nós. E que nós vamos morar nessas casas, encarnados e desencarnados. E Kardec explica direitinho para nós como é que são essas moradas onde elas estão. E ele diz que uma morada importantíssima e que nós não podemos esquecer, né? Essa morada que tem relação com os nossos níveis de morais e intelectuais. O nosso desenvolvimento, como é que nós nos situamos na escala espírita? Então, ele diz assim, que a primeira tem relação com os níveis ou graus evolutivos, que seriam essas moradas íntimas, né? De cada espírito, independente do plano de vida que se situe. Nós estamos em um degrau, todos nós, cada um de nós. E é esse nível que nós estamos que vai determinar o mundo que nós vamos habitar, o mundo externo que nós vamos habitar. Que pode, em espírito, né? Pode ser encarnados aqui ou desencarnados no plano espiritual. Por quê? Porque a segunda morada que nós trazemos aqui seria essa, né? São as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual. São as colônias espirituais que a gente vai após o nosso desencarne. E nessas colônias nós ficamos lá. Se temos ainda vínculo com o planeta, por exemplo, com o nosso planeta, a gente fica nesse mundo espiritual até reencarnar novamente. Até passar por um novo planejamento reencarnatório e vamos reencarnar de novo para fazer os ajustes que ainda precisamos. Porque todos nós somos devedores da lei. Todos nós. Independente do que a gente se ache, né? Que não tem mais dívida nenhuma, nós temos. Todos nós temos. Senão não estaríamos mais aqui. Então, nós estamos na erraticidade, reencarnamos aqui, aprendemos muito, por quê? Porque os planetas, eles são escolas, né? Escolas de alma. O nosso planeta aqui é uma escola de alma. E nós estamos aqui, todos nós, aprendendo. Porque a gente aprende e passa para um outro mundo melhor. Mas neste mundo aqui, nós estamos evoluindo, estamos crescendo. Como disse Paulo de Tarso, graças a Deus, eu sou o que sou e não o que era. Porque a gente evolui, né? A gente evolui. Todos nós, se a gente olhar para trás, nessa encarnação, nessa vida, tem coisas que a gente fez que não cabe, não consegue mais fazer. A gente não consegue mais fazer. Por quê? Porque nós adquirimos um certo conhecimento, isso já está em nós, então a gente não cabe mais, nós já evoluímos. Esse é o lado bom, né, da gente olhar para trás e reconhecer isso, e avançando sempre em frente. E aí a terceira seria, refere-se então aos mundos materiais habitados, que é como nós estamos aqui, estamos encarnados, estamos trabalhando a nossa evolução, todos nós, é a nossa missão principal, todos nós. E aí a gente fica neste mundo, desencarna, volta para o mundo espiritual, se necessitar, volta, reencarna, mas se não necessitar, nós seguimos para um outro planeta, que Kardec também nos fala desses mundos. Então, aqui, uma palavrinha de Emmanuel, né? Do Evangelho de Emmanuel, para esclarecer melhor. Independente da diversidade dos mundos que a casa do Pai oferece, conforme se ache esse espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio, a morada, né, em que ele se encontre, as sensações que experimenta e as percepções. Então, depende do nosso íntimo o lugar em que estaremos. Será feliz ou infeliz?
de acordo com o nosso íntimo. E aí Emmanuel, em Moradas de Luz, diz o seguinte: encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Essa morada é de extrema importância, porque independente do plano que nós estamos sempre nessa morada. Por isso a importância do nosso melhoramento e da nossa reforma íntima. E aí, então, Kardec nos dá uma ideia didática dos mundos habitados pelos espíritos, esses que seriam como nós, encarnados, né? Esses mundos que propiciariam o desenvolvimento moral dos espíritos. Então, ele cita ali os mundos primitivos, né? Que seriam as primeiras encarnações dos espíritos, seria atrás de nós, só um mundo atrás de nós. Ali, a primeira encarnação, os espíritos não têm noção ainda de bem e de mal, né? Então, eles estão ainda se fazendo espíritos, desenvolvendo a sua inteligência, e ainda não tem muitos débitos, porque eles não fazem, estão ignorantes mesmo, né? Que Deus nos criou simples e ignorantes. Mas aí a gente vai aprendendo, né? Pois nós temos os mundos de provas e expiações, que é o mundo que nós habitamos. Esse nosso planeta tão lindo, né? É um mundo de provas e expiações. Todos nós estamos aqui aprendendo, e aqui o mal predomina. Então, não é difícil da gente compreender por que nós moramos ainda em um mundo inferior, né, que só temos um atrás de nós. No nosso mundo, ainda a fabricação de armas, ela é uma das maiores rendas, né, que mais empregos dá. Tráfico de drogas também movimenta muito dinheiro. Depois nós temos entretenimento, em terceiro lugar, né, que também envolve muito dinheiro. Então, nós estamos ainda muito distantes dessa nossa transformação. Claro que nem todos, né? Mas é um mundo, assim, ainda de muito, muito sofrimento, o mundo que nós moramos. Provas e expiações, todos nós. Agora, quem já não se compraz com essas ideias, né? Com essas ideias de morte, são aqueles que ainda não amam, né? Que têm essas ideias. Agora, quem já não pensa nisso, quem pensa na preservação da vida do outro, valorizando a vida, como nós estamos aqui no mês de setembro, mês de valorização da vida, extremamente importante que a gente cuide da nossa vida e da vida do outro sempre. E faz parte também dessa nossa evolução, desse nosso aprendizado. Cuidar de nós, cuidar do próximo, cuidar das nossas relações com o próximo, dominando em nós a ira, a raiva, esse antagonismo, a disputa, as contendas com as pessoas, que isso tudo causa em nós muito sofrimento para nós. Então, é de extrema importância que a gente desenvolva essa tolerância, a paciência, que Jesus disse para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, mestre, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí, mais uma vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, mestre. Então, apacenta minhas ovelhas. E mais uma vez: mestre, tu me amas? Sim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: sim, mestre, já perdendo a paciência, né? E aí Jesus diz: então apacenta minhas ovelhas. Então veja como é importante quando a gente presencia aí uma contenda, que a gente pensa assim em armas, essa destruição só em armas, a gente destrói as pessoas também às vezes com fofoca, com maledicência, com comentários, quando a gente poderia abrandar, não é? Abrandar aquele momento, a gente ainda coloca mais lenha na fogueira, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente,
que é importante que a gente não pegue a onda, né? Que a gente corte, mude de assunto e até justifique, né? Porque nós podemos justificar que todos nós estamos num grau evolutivo e nós já fomos assim. Então, não devemos julgar ninguém. Depois, então, teríamos os mundos de regeneração, né? Depois do nosso, que seria um mundo de transição, né? Que há no movimento espírita essa expectativa, né? Que esse nosso mundo vai comportar esses espíritos que mais se adequarem aos ensinamentos de Jesus a viverem neste mundo de regeneração. O esforço depende de cada um de nós, né? Depois esse seria um mundo de transição para os mundos felizes, né? Aí sim predomina o bem. Precisamos ter esse merecimento, né? E depois teríamos, então, os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros. Os espíritos puros, como nós sabemos, está na questão 112 do livro dos Espíritos, eles têm total domínio sobre si mesmos, sobre a matéria, conversam direto com Deus, são infalíveis nas suas missões. E essa é a nossa destinação. Cabe a cada um de nós. Então, capítulo 3 do Evangelho tem 5. Quando em um mundo os espíritos alcançam um determinado grau de adiantamento, que esse mundo comporta, não sei o nosso, de todos os mundos, passam para outro mais adiantado. E assim por diante, até que cheguem a um estado de espíritos puros. É uma recompensa para o espírito passar para um mundo de ordem mais elevada. No entanto, é um castigo prolongar a sua estada em um mundo infeliz, em um mundo, por exemplo, de provas e expiações. E também é possível retornar a um mundo ainda mais inferior e infeliz, aqueles espíritos obstinados com o mal. Então, o espírito, ele não regride, mas o mundo que ele habita pode regredir, sim. Aí nós vamos habitar em um mundo inferior, aí nós vamos usar a nossa inteligência, porque a gente não perde, né? Vamos ajudar lá a fazer o fogo, a criar a roda, vamos começar tudo de novo, mas podemos voltar. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa reforma íntima, buscando no nosso coração os ensinamentos do Mestre Jesus, que é a encarnação do amor. Então, na criação do Supremo Pai, Emmanuel, né? Existem muitas moradas e compete-nos agir e servir para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem, no caminho da evolução, a nossa integração na vitória da paz e do amor. Então, peçamos a Deus, disse Emmanuel, né? Peçamos a Jesus que nos acolha, a fim de que a nossa mente brilhe por moradia luminosa agora e sempre. Porque a nossa mente pode já brilhar agora por uma moradia mais luminosa. Depende de nós. Depende do nosso interesse, da nossa busca e do nosso trabalho. Nesse trabalho de reforma íntima. Sempre tendo em mente o amor e que o amor representa o exercício das virtudes. Não basta dizer eu te amo. A gente tem que agir de acordo com esse amor. E ninguém melhor que Paulo de Tarso, né, para nos falar de amor. E ele deixa, agora já para encerrar esse nosso estudo, ele deixa para nós, em Coríntios, 1 Coríntios 13, uma definição de amor assim, ó, lindíssima. Porque mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal
que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, meus irmãos, o amor é de extrema importância. O nosso sentimento de amor na vida dos nossos familiares, das pessoas que conhecemos, das pessoas que convivemos, é de extrema importância. Sempre que emitimos um pensamento amoroso, esse pensamento passa por todas as nossas células e alcança esses nossos amores, fazendo-os se sentir melhor, sentir uma vibração amorosa. Então, é de extrema importância que a gente se eduque e procure desenvolver esses sentimentos, vigiando e orando, porque é muito fácil a gente se perder, não é? A gente cair, mas também é fácil levantar com Jesus. Então precisamos ter fé, ter foco e caminhar sempre em frente, em direção a esse amor, porque Ele preparou uma morada para nós, uma morada de amor. Nós precisamos nos fazer merecedores dessa morada. Muita paz a todos.